Boa noite. Estamos aqui para mais um Bom Te Ver. Meu convidado especial já está aqui, esperando vocês com seus likes, com os comentários, para a gente saber se vocês estão gostando, se vocês estão aí participando desse momento. Compartilhem também o link desse programa para mais pessoas estarem aqui conosco. Tenho certeza que vai ser uma noite muito especial, porque ele tem muita bagagem. Ele é todo assim, quietinho, mas ele tem muito conhecimento, muita coisa boa para a gente começar aqui. Então, com muito prazer, recebo aqui no estúdio da Santo de Deus o Padre Renato Andrade. Muito obrigada por o senhor estar aqui comigo, conosco. Imagina, Jane, para mim é uma honra estar aqui, né? Eu não sou quietinho nada, eu sou muito barulhento. Eu sou tímido, né? A gente, quando é tímido, poucas pessoas têm essa impressão, né? Mas é uma graça a gente poder estar aqui, estar chegando a tantas pessoas que nos acompanham agora, né? E bater esse papo aqui sobre esses temas da nossa fé, né? A gente está nesse momento da esperança, não é isso? Que vai entrar no momento da igreja agora no mês de novembro. Mês de novembro. Que a esperança fala do céu, né? Fala do purgatório, fala da vida eterna. Verdade. Fala da nossa esperança. E que as pessoas confundem às vezes também, né? A esperança com as expectativas, né? A gente tem expectativa para tantas coisas, mas a esperança não. A esperança é uma virtude teologal, né? Que vem do Espírito, né? Desde o nosso batismo, todos nós temos. E a gente precisa viver a partir dela. Agora, as expectativas não. Elas nos frustram outras vezes, elas se realizam, né? Mas na língua portuguesa a gente confunde muito, né? Olha aí. Já aprendi mais um pouquinho. Né? Quando a gente fala, não é verdade? Né? Assim, com esperança que isso vai acontecer. Não, você está com expectativa, é diferente. E no mundo de ansiedade de hoje, né? A gente cria tanta expectativa, pessoas, né? Mas a esperança não. A Bíblia diz a esperança não decepciona. É diferente. E pra gente falar de vida eterna, vamos falar do seu livro, né? Dessa sua vivência com Bento XVI. Tá bom. Que o senhor morou lá, não foi isso? Verdade. O senhor já contou um pouquinho disso para mim. E aí que te deu, né, essa vontade de escrever o livro. E o livro também fala sobre esse assunto, né? É verdade, Jane. Bom, primeiro a experiência de morar lá, né? Eu fui para Roma em 2008 para estudar teologia. O meu bispo me chamou. Na época eu fui para o estudo da diplomacia do Vaticano. É uma carreira que tem na academia que a gente chama de Pontifícia Academia, né, Eclesiástica, onde ali aquela escola prepara os diplomatas do Vaticano, que vão para as sedes dos países. Você era um candidato? Eu era um candidato. Eu fui para lá para isso, nessa época de 2008, e fiz a formação. A gente fazia um mestrado fora, numa faculdade em Roma, e aprendia as matérias em casa, direito internacional, as línguas estrangeiras. Tinha aula do italiano, que era a língua própria, mas tinha aula do francês, aula de inglês. A gente aprendia ali na casa e a convivência, né? E aquela formação... Vocês conviviam com ele? Como que foi isso? Na verdade, a academia é um prédio fora do Vaticano, né, no centro histórico de Roma. Quem conhece Roma, que está nos assistindo, é Piazza della Minerva. Do ladinho do Pantheon de Roma, ali fica a academia. É um prédio antigo, é um prédio do século XVI. Fica fora do Vaticano. A convivência nossa com ele era às quartas-feiras. A gente tinha catequese toda quarta-feira, né, na Praça de São Pedro. A gente ia para lá aos domingos, às vezes, porque eu trabalhava também numa paróquia final de semana. E aí eu bebi muito dessa fonte. O pontificado dele foi muito rico para mim, ainda hoje, né? Primeiro pela minha experiência na faculdade, como professor de teologia, né? Ler as obras dele, ensinar para os alunos, trabalhar com todo o material dele é um negócio fabuloso. Eu não sei se você sabe, mas o Bento XVI tem mais de 600 obras publicadas. E tem uma fala dele... Que presente, hein? Então ali, está bebendo dessa fonte, né? Lendo as catequeses, ouvindo. E eu tive por 3 vezes uma experiência pessoal de conversar e trocar ideias com ele, né, sobre a nossa região aqui, no caso a Diocese de Petrópolis, né? E falamos de assuntos que ele gostava, de música. Ele era encantado, por exemplo, com os corais aqui do Brasil, em Petrópolis, tem os canarinhos de Petrópolis. E esses canarinhos muitas vezes disputavam festivais na região dele na Alemanha. Então ele lembrava, na primeira conversa eu me lembro dele dizendo isso. Ali tinha um belo coro de ragazzi, tem um belo coro de meninos ali. E outras coisas, né? E ele parecia tão sério, né? Tão
Sempre Assim? as pessoas têm essa impressão, né? Quem é tímido geralmente passa essa impressão, né? De talvez mais introvertido, né? Mas pura timidez. É, eu vi muitas vezes assim a docilidade dele em tratar as pessoas, aqueles olhinhos azuis, sabe, com afeto, com carinho, né? E abraçando as crianças, isso era uma coisa linda dele, né? E comigo também, quando eu disse para ele que eu estava estudando as obras dele no meu mestrado, eu estudei as obras dele sobre a escatologia, sobre os novíssimos. E aí ele regalou e falou assim: Mamma mia, como é que você leu isso tudo? Para quê? Como quer dizer, né? Ele espantado. Mas foi uma graça viver lá aquele tempo. Então eu morei em Roma 2 anos e depois do pontificado dele eu voltei para Roma, fiquei mais 5 anos fazendo um doutorado. Só que eu não morei os 5 anos lá. Gosta de estudar mesmo. Eu gosto. Tinha vontade de fazer outro, mas o bispo não deixa. E aí foi. Porque a gente na academia, na universidade, a gente tem que estar aprofundando, né? Não pode ser raso com aquilo que o aluno está ali. Não pode ficar enrolando o aluno, né? Você tem que trazer as fontes, tem que dar. No ambiente científico, você tem que procurar argumentos, né? É porque você dava aula, você era professor até então. Sim. Até 2020. De 2001 até 2020 eu fui professor no seminário e também na Universidade Católica. A UCP, quem conhece a UCP em Eu Petrópolis? estudei na UCP, Você estudou? O que você fez lá? administração. Ó, que legal. É. Que ano, você lembra? 93. Eu lembro do número do meu RGU até hoje. Que legal. Você deve ter tido o padre Aguiar como professor, o Mansur Crescente, Sim. né, alguns padres daquela época, né? Sim. 93 foi o ano que eu entrei no seminário, olha aí. Então tem 30 anos que você estudou lá. E aí você resolveu escrever o livro. Ah, bom, isso foi bem depois, né? No tempo, aí eu fiz um mestrado, aí eu decidi não seguir, né? Eu vi que não era aquela minha vocação, a vocação da diplomacia. Eu já tinha 10 anos de padre, eu já estava eu tinha sido pároco no Santuário em Correias, e eu estava naquela época numa paróquia em Cascatinha, Petrópolis, e eu vi que aquela era uma vocação específica, que a minha vocação era mais a pastoral, a sala de aula, a comunicação através da palavra, e não das relações e documentos, só como era a Secretaria de Estado, as nunciaturas apostólicas, né, no campo da diplomacia. Aí você voltou. E aí eu pedi, eu falei, olha, não é minha praia, eu Não é vou isso voltar que para eu o Brasil, Mas mesmo assim fiquei mais um ano ainda terminando o mestrado. Concluí o mestrado e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil foi um choque de realidade, porque eu fui mandado para uma paróquia muito do interior de Teresópolis. Uma paróquia maravilhosa, fiquei 3 anos e meio, lá tinha morrido um padre na época e fui para lá. E era paróquia de lavoura, paróquia de roça mesmo, interior, um povo maravilhoso, né? E aprendi muito lá. Mas só que eu também conciliava, eu era pároco lá e era professor em Petrópolis, então eu tinha que descer a serra 3, 4 vezes por semana. Era bem puxado. Uma paróquia extensa. Bom, nesse choque de realidades. Aí passou o tempo, depois fui para Petrópolis, outra paróquia, transferi, já estava pertinho da faculdade, foi melhor. E aí em 2017 eu resolvi começar o doutorado. E aí mais 5 anos de estudos. Entrou a pandemia, esse ciclo virou 7, né? Eu só pude concluir 2 anos depois e concluí agora, 2023. Em maio eu estava lá defendendo a tese de doutorado e foi uma alegria muito grande. E aí resolveu escrever o livro. E aí sim, aí depois que acabou tudo isso, no meio da pandemia, eu escrevi 2 Estradas, Um Só Caminho, aquele livro, né, juntamente com o Astromar. Aqui. Isso aí, né? A gente escreveu esse livro, a gente estava no meio da pandemia e eu estava em Roma quando eu decidi escrever esse livro. E aí passaram-se 2 anos depois desse livro que aí eu resolvi colocar em escrito, quando morreu o Papa Bento, eu pensava assim, pô, essa geração não pode passar sem ler alguma coisa do Bento. Pelo menos quem está próximo a mim vai saber alguma coisa dele que eu vou citar. E também eu vi algumas, não li o livro todo não, mas eu vi que é muito simples também, né? Muito simples. E direto, né? Direto. É coisa de professor os mesmo. recados dele. Princípio, meio e fim, né? Amarra as coisas bem amarradas, o jeito de escrever é muito lógico do alemão aí. Então, foi maravilhoso sempre. Eu acho que foi só uma conclusão de uma etapa, de um processo, daquela convivência toda, da admiração com a figura dele, né? Da genialidade do Bento. Eu falo sempre, quem está em casa já leu alguma coisa dele, vai saber isso, né? De todos os autores que eu li, Jane, eu nunca vi um autor intelectualmente tão honesto quanto ele. Sabe, de ser honesto no sentido próprio da palavra. Ele nunca cita nada sem citar a fonte, mesmo que ele não concorde com outro autor que está falando aquilo. Isso é honestidade, né? Nossa. É fantástico. Quer um exemplo? Quando ele começa escrevendo a carta Deus é Amor, a primeira encíclica dele, do Papa Bento, né? Ele cita o Nietzsche.
que é um grande inimigo do cristianismo, né? O Nietzsche fazia essa acusação de que o cristianismo envenenou o eros, né? O corpo, o sexo, não sei o que lá mais. O Nietzsche, todo mundo que lê Nietzsche tem essa coisa de inimizade com a igreja, achando que a igreja é contra o amor e contra a beleza. O Ratzinger é genial, porque ele responde ao Nietzsche de forma muito elegante. Ele diz, o cristianismo não envenenou o eros, o cristianismo canalizou o eros para o ágape, que é o amor de doação, né? Isso é genial, né? Então ele cita aí várias outras coisas, ele é fantástico. Eu aconselho sempre a quem gosta de leitura a ler, sabe, Bento XVI, até para dialogar. Ó, nós vamos sortear um livro, né? Vamos lá. Vamos sortear o livro para quem tiver aí na nossa ao vivo. Vai ser esse aqui, ó, Vida Eterna, uma jornada com o Papa Bento XVI, ó. Esse e depois o outro também. Da editora Ângelos, viu, esse livro, para quem está acompanhando o nosso programa. E quem não for sorteado pode adquirir também na editora Ângelos, né? Através da internet tem vários caminhos, esses sites todos de busca você consegue encontrar. Falando na vida eterna, né? O que é a vida eterna? E a gente agora nessa época da igreja, os novíssimos, né? Vamos explicar por que eu falei, o que é novíssimos, né? Eu não sabia o que era isso. Vamos explicar um pouquinho essa questão da vida eterna. Agora, esse momento que a igreja trabalha, né? Fala muito sobre esse assunto, sobre o céu, sobre o purgatório, sobre o inferno. Às vezes a gente... E são vários temas, e eu falo assim, eu tô aqui para trazer vocês, para vocês falarem, para a gente entender, né? Não só para mim, mas para todo mundo que está assistindo a gente, para a gente entender mais da nossa igreja, entender mais das nossas perguntas, das fumacinhas que saem da nossa cabeça, ou às vezes também da falta de informação que a gente tem. Com certeza, Jane, é muito importante o seu trabalho aqui, abrir essa janela, porque a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? Muita gente perece. E a gente, católico, né? A gente reza o credo, e a gente todo dia reza o credo e fala sobre esses pontos, e às vezes não sabe o que está rezando, né? Não é isso? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, né? Na remissão dos pecados. Quando a gente já fala da comunhão dos santos, a gente já está falando dessa comunhão de uma igreja que é peregrina, nós aqui na Terra, a igreja padecente, que a gente chama de purificante, purgatório, né? E a igreja triunfante, que é a igreja celestial. O Cristo que nos une é o mesmo. Não tem um Cristo aí, a metade de um Cristo aqui, outro, é o mesmo Cristo, né? Então, assim, bom, vamos falar dos novíssimos, então, desses temas, né? A palavra novíssimos... Que é novíssimos? O que é isso, né? A gente sabe que na nossa fé católica, duas são as fontes. Uma é o grego e outra é o latim. Novíssimos, no latim, as coisas mais novas. As coisas novíssimas, aquela que ninguém viu. Sim. Né? E no grego a mesma situação é eschaton, as coisas últimas, escatologia, o estudo das coisas últimas. O que vem depois dessa vida? A nossa fé, a gente diz sempre isso, o lindo da nossa fé é que a gente não acredita que a nossa vida acaba no vazio. Morreu, acabou, como o materialismo prega. Nós entendemos que a gente tem um princípio espiritual que a gente chama de alma espiritual, ou só espírito. O corpo não, o corpo vai definhar, vai morrer. A alma não, a alma é eterna. Né? Isso já não, mas não é cristão isso só, isso é antes do cristianismo ainda. Por exemplo, se a gente for citar Platão, lá na Grécia Antiga, Platão já falava da imortalidade da alma. Só que ele falava de outra forma, ele falava do mundo das ideias, né? O amor platônico, a cidade ideal, tal, o mundo, né? O hiperurânio que ele chamava. Então essa ideia da alma espiritual é já anterior ao cristianismo. O cristianismo traz uma novidade. O cristianismo fala da ressurreição do corpo, de que a alma não morre, mas o corpo que morre vai um dia ressuscitar. Essa é a grande novidade. Ora, quando a gente diz eu creio na vida eterna, a gente crê então que fechou os olhinhos aqui nessa vida, a gente vai abrir os olhos para essa nova realidade. Qual vai ser? Como? A gente acredita que dois estados, e não lugares, é importante lembrar isso, porque a pessoa fala o inferno ou o céu é um lugar, não. Mas pode falar de topografia, né? Porque é o mundo espiritual. Então, a gente acredita que depois dessa vida, a gente vai alcançar uma felicidade plena, total, de todos os anseios da sua alma, e que isso nós chamamos de céu.
Imagina toda a possibilidade de prazer, de felicidade, de paz, de alegria, de tudo de bom, né? Que você almeja. E a gente almeja isso. Isso a gente chama de céu, que vai ser a eternidade junto de Deus. Porém, não mais tocado agora pela barreira do pecado, do nosso egoísmo, do corpo que coloca essa barreira, né? Da nossa limitação intelectual. Não, o céu, o apóstolo Paulo diz que por hora nós vemos como um espelho, mas então nós o veremos face a face. Isso vai ser a plenitude do nosso ser. Agora, como é isso? Né? A pergunta é essa, né? Como vai ser isso? A Bíblia diz assim, o que olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram, mão humana jamais tocou, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então é algo que a gente só crê porque a revelação do próprio Cristo foi dada a nós, senão a gente não conseguiria acreditar, né? Ora, e o oposto a isso é a exclusão total de Deus. Entende? Onde vai prevalecer o mal, o egoísmo, a ganância, a maldade. Imagina, uma alma que vai ficar toda na escuridão, longe daquilo para o qual ela foi criada. Mas só que não com a possibilidade de remissão como é aqui. Porque aqui eu erro e eu peço perdão. Aqui eu erro e peço, Deus, me perdoa. Eu começo de novo. Eu me confesso, eu vou adiante. A misericórdia vai me ajudando, né? O inferno não é o reloginho que vai parar e não tem mais volta. Imagina uma situação dessa. Tem um autor francês chamado Georges Bernanos, que ele tem uma expressão linda, que eu gosto bastante. Ele fala que o inferno é não amar mais. Enquanto que o céu vai ser o amor puro, sem o egoísmo, totalmente em Deus, o inferno vai ser a exclusão total da possibilidade de amar. Não tem mais volta, né? Então essa separação é eterna. E é por isso que a gente, com a revelação bíblica, né, quando a gente fala do reino de Deus, do anúncio, da evangelização, de um programa como esse, né, de lutar pelo bem, porque a gente acredita que o ser humano foi criado para isso, para o bem. Né? O mal foi um acidente no caminho. E a gente sabe a origem do mal, os anjos decaídos, né? Então, só para a gente amarrar o assunto, né, esses dois temas são temas definitivos, céu e inferno, só existe isso. Padre, mas e o purgatório? Que é a pergunta que você vai agora, fazer. e o purgatório? E o purgatório? É essa, né? Então, a gente acredita o seguinte, com base bíblica, em alguns textos bíblicos, por exemplo, o livro dos Macabeus, 1º e 2º, alguns textos do Evangelho, cartas de São Paulo, quando ele fala que a obra de cada um será purificada no fogo, né? Esse estado, e não lugar também, né? Muito bom a gente falar de lugar, diferenciar, porque é um estado em que a alma vai estar salva, porque ela quer Deus, ela morreu e ela quer Deus, porém há manchas ainda na sua alma que precisam ser purificadas. Eu ia falar, ela morreu, mas ainda precisa tem... se purificar. É isso. Então nós chamamos esse estado de purificação, a palavra purgatório quer dizer isso, né? É purificar, em que a alma ela quer Deus, ela quer o bem, mas ainda havia manchas na sua alma e precisam ser purificadas, né? E a gente pode purificar isso nessa vida, através de penitências, através de indulgências que a gente recebe, através de práticas de caridade, de fazer o bem, ou na outra vida, através desse estado que nós chamamos de purgatório. A Igreja fundamenta essa crença no purgatório, e é um dogma da nossa fé católica, né? Não é um depósito de almas, que algumas pessoas pensam que é um depósito, tem gente guardada lá esperando um dia ir para o céu, né? Ou então um estado intermediário. Não, ela já está salva. É diferente de uma pessoa que se excluiu totalmente, ela não quer Deus, ela não quer a salvação, entende? Então são estados, a alma que está no purgatório já está salva. A gente até diz as santas almas benditas do purgatório, né? São santas, já são salvas, as almas benditas, mas ainda não são totalmente santas, porque não contemplam a face de Deus. Um exemplo que a gente pode citar, né? Se quiser me interromper, pode ficar à vontade, tá? Se tiver pergunta, que às vezes eu vou falando muito, não, né? Mas é bom. Sala de aula, assim, a gente é acostumado com sala de aula. Imagina que eu venho aqui, eu roubo alguma coisa assim, eu roubei o seu relógio, né? Eu posso pedir desculpas, posso? Pode. Ô, Jane, você pode me perdoar, eu roubei seu relógio. O que você esperaria de mim? Que eu só te pedisse perdão? Devolvesse. Que eu te devolvesse o relógio. É isso, é lógico, né? O que é o pecado? O pecado é justamente uma ação, né, que nós cometemos livremente contra a justiça de Deus. Todo pecado contra a justiça, ele requer reparação. Não basta pedir a Deus me perdoa, tal, você precisa reparar aquilo que você cometeu. Entende?
Então, é isso que a gente chama, então, nesse estado após essa vida. Repito, a gente pode purificar aqui dessas coisas, ou no mundo vindouro, nesse estado em que a gente vai depender da caridade alheia, através das missas em sufrágio que você reza pelas pessoas, através das indulgências, entendeu? Então, é essa forma de devolver o relógio que eu roubei, entende? Eu posso fazer nessa vida por caridade, obras de caridade, fazer o bem, ou na outra vida, dependendo da caridade dos outros. Não sei se ficou claro o que eu disse. Não, é isso aí, claríssimo. E é o que você está falando, reconhecer, pedir perdão, atuar no que tem, da forma que tem que atuar. Isso, e devolver para Deus aquilo que eu roubei dele. O pecado é sempre um ato contra a justiça de Deus, e eu preciso devolver. Até as pessoas, por exemplo, eu sou padre há 24 anos, quando vem um fiel para se confessar e fala, padre, eu roubei, furtei algo. Tá bom, você está aqui pedindo perdão, mas você tem que reparar aquilo que você roubou. Senão aquela confissão não é válida. Não adianta nada. Você entende? Mas como assim? A igreja não vai te humilhar. Olha, eu fui lá na loja da Jane e eu roubei lá uma cortina. Agora, como é que... Imagina, eu tenho que ir lá e devolver. A igreja não vai te fazer te colocar numa situação de escândalo assim para você ser humilhado lá. Você precisa pedir perdão, mas transformar pelo menos aquilo que foi o valor que você roubou em gesto de caridade, de reparação. Devolver para os filhos de Deus, entende? Se você pode fazer e devolver para a pessoa, ótimo. Mas se isso vai causar constrangimento, que faça de outra forma reparar e Deus vai vendo o seu gesto de arrependimento, o seu ato, né, de reparação, aquilo é apagado, entendeu? Então, todo pecado contra a justiça deve ser feito assim. Não é só pedir perdão. E o pecado, em geral, é sempre um ato contra a justiça de Deus. Por isso, essa purificação pós essa vida. Então, o inferno, purgatório... Então, vai para o inferno. Quem vai para o inferno é quem... se exclui totalmente de Deus. E Deus vai respeitar a liberdade de cada um. É muito importante a gente entender isso. Tem um autor do século III, chamado Orígenes, que ele defendia uma tese de que Deus é tão bom, que não deixaria ninguém ir para o inferno. De fato, Deus é tão bom. A igreja às vezes eu penso isso, eu falo, às vezes ele aprontou todas, mas quando ele falecer, eu acho que Deus vai falar, você não quer. A gente nunca sabe, por isso que é um mistério, né? A igreja fala que muita gente está no céu, quando canoniza alguém, um santo, né? A gente estava falando agora há pouco da Inha Chica, né? Beata vai ser santa, tal. A igreja espera 5 anos, um milagre e tal. A igreja diz que várias pessoas estão no céu, mas a igreja nunca disse que está alguém no inferno. Porque pode ser que naquele último instante de vida a pessoa se arrependa. Entende? Você está entendendo? Então a misericórdia de Deus é infinita. Mas quando a gente fala do inferno, da existência do inferno, a igreja condenou a tese do Orígenes, chamava um palavrão em grego, apocatástasis, a tese de que da reconciliação universal. Deus seria tão bom e ninguém iria para o inferno. Ora, Jesus fala da existência do inferno. Se alguém está lá ou não, a gente não sabe. Mas que existe, existe. E isso também faz parte do amor. O amor respeita a liberdade do outro. Deus nos ama tanto que Ele respeita a tua liberdade. Ele nunca vai colocar uma corda no teu pescoço para você fazer uma coisa aí. Não. Ele vai te propor. Filho, esse é o caminho, essa aqui é a minha lei e tal. Mas se você não quiser, Deus vai respeitar a sua liberdade. Está entendendo? Para tudo. E pode acontecer de você caminhar a vida inteira assim, desobedecendo, querendo usar a liberdade contra Deus, Deus vai respeitar a sua liberdade. Isso vai ser o inferno, entendeu? De uma escolha e uma decisão da pessoa. Mas, repito, o catecismo diz que nós fomos criados, né, para amar e servir a Deus. Amar e o serviço. Né? A vocação que você tem no meio da sociedade é esse amor e esse serviço a Deus. À medida que você vive bem com a tua família, teus filhos, teu trabalho profissional, você está amando e servindo a Deus. Ah, padre, mas quando eu estou vendendo as coisas lá na loja, eu não estou falando de Deus. Não precisa. Quando você está agindo honestamente, respeitando o próximo, com a dignidade daquele momento ali, naquela relação de compra e venda... Já estou fazendo um serviço. Você está entendendo? Claro, prestando serviço para a sociedade. Entende? Então a igreja entende muito bem, com clareza isso, né, dessa vocação nossa no meio da sociedade. Às vezes na travessia ela falou isso, que às vezes ela se cobrava de não estar servindo lá diretamente na igreja. Mas aí um padre falou, nossa, olha o que você faz. Claro.
Então, Se você faz bons cidadãos, pessoas boas para viver no meio da sociedade, né? Essa é uma cobrança que todo mundo faz, acho que a gente tem um pouco de culpa, né? Não sei se é o teu caso, assim, mas às vezes eu encontro mães, né, que falam, puxa, podia estar mais tempo com meu filho, estou aqui nessa loja, eu tô não sei o que, né? Mães às vezes choram. acho que é o caso de toda mãe, né? que trabalha fora. Não é verdade? Ah, eu queria fazer melhor isso em casa e não faço, eu não sei o quê. Nossa, tem gente que às vezes gasta anos em terapia com essa culpa, né? Não é verdade? Bom, mas você pode transformar isso de outra forma. É claro que o teu papel é inegociável, é intransferível, sem dúvida. Mas não necessariamente esse fazendo aquelas funções, né? Esse equilíbrio que... E sem culpa, né? É. Sabendo que está fazendo bem de outra forma, né? Mas é uma cobrança grande. No nosso caso de padres, quando a gente exerce outras funções fora do templo, há um pouco assim, colegas padres, a gente fica com essa culpa. Peraí, será que eu estou fazendo? Claro que você está. Quando eu estou na universidade com 40 universitários ali ajudando na formação, eu dei aula de ética, dei aula de antropologia, dei aula de teologia, de várias coisas. Quando eu estou ajudando na formação daquele ser humano, claro que eu estou fazendo a vontade de Deus, não tenho dúvida. E aquilo dali nunca foi motivo de culpa para mim nesse sentido. E quando fala, né, Deus é amor, a gente, se você tem amor, bondade, o que você faz, Claro. Tudo que você faz, tendo amor, tendo bondade no coração, você está servindo a Deus como Deus quer de nós, né? Com certeza. E sobretudo verdade, né? Você deve ter ouvido muito isso no Travessia, né? Ah, nossa. É porque também ficou muito caricaturado, né? Essa palavra amor na sociedade hoje. A gente usa de tudo, às vezes usa do outro e acha que é amor, né? E não. O Ratzinger fala isso, que o amor está sempre ligado com amor e verdade, né? Olha aí, amor e verdade, tem alguém te ligando aí já. Não, é a mensagem. E para quem está em casa, está ouvindo a gente, entender isso, né? Porque a gente fala, eu te amo para tudo, né? Desde uma barra de chocolate até para uma pessoa, você ama para um filho, né? Eu amo esse negócio. Peraí. Os gregos, eles eram muito inteligentes, né? E eles diferenciavam naquelas 3 palavrinhas para falar amor. Eles falavam de eros, o amor sensível, o amor do corpo, o amor erótico, é tudo aquilo que me traz alguma recompensa, né? Seja da comida, da bebida, do sexo. O amor erótico é o amor do corpo. Eles falavam de filos, que é o amor da amizade, e eles falavam do ágape, que é o amor de doação. É o amor puro e mais verdadeiro, né? Na nossa língua portuguesa, a gente usa amor para tudo, né? E eles diferenciavam bem. E isso é muito importante, né? E a gente saber o nível de cada amor. Mas, voltando aí ao tema do amor, né? Esse amor que está unido à verdade. Né? Porque senão eu confundo as paixões que eu tenho, a forma de usar o outro, né? Como amor. Não é verdade? É fácil você dizer no momento de prazer, falar eu te amo, mas e no momento da dor? E no leito de um hospital, onde ali é a hora de dizer, peraí, eu amo essa pessoa, Ali é amor, né? Claro. Onde você está se gastando sem receber nada em troca. Não é assim o amor de mãe? Quantas vezes uma mãe tem que... A gente fala, eu tiro a roupa, fico nua para dar para o meu filho, para salvar, para fazer o que for. Quantas noites de sono? Né? Por um vizinho, por um amigo, você pode fazer uma vez ou outra, tá? Mas você não faz todo dia. Agora, por um filho, tu faz toda hora, né? E quantas vezes a gente já viu isso? Aquela história lá, tem um único pedaço de pudim, né? A mãe fala, come você, filho, mamãe tá cheia, né? Às vezes ela tá doida de vontade até de comer, mas ela ama tanto que ela se dá pro outro. Os animais não fazem isso. O animal vai pelo instinto, cegamente. O ser humano faz, né? Isso é muito bonito, né? Você sempre quis ser padre? Eu sempre, não, nunca quis ser padre. As pessoas falam isso, né? Eu nunca quis ser padre, nunca pensei em ser padre. Eu fui pensar nisso quando eu já tinha 18 para 19 anos. Eu estava estudando, para variar, eu estava estudando para a escola militar, escola de especialista da aeronáutica. Sabe aquela fase que o menino está com 18 anos, adolescente, né? Hoje eu vou fazer 50, já faz tempo, né? E o que acontecia? Eu tinha um sonho nessa questão toda da vida militar, mas não pela vida militar, por uma boa vida que a vida militar me daria, né? Financeiramente, estabilidade, prestar um concurso. E estudei bastante. Eu estudava aqui em 3 dias, no Rui Barbosa. E eu me lembro que no ano de 93 foi quando, aquele ano foi de uma virada total da minha vida. Minha família pensou que eu estava ficando louco, né? Todo mundo lá em casa falava assim, ele vai ter que fazer um tratamento, não sei o quê, ele não está bem e tal. Como que eu dou uma guinada na vida assim, né? E eu me lembro, eu sempre, desde muito novinho, ajudava minha mãe na loja, que ela tinha uma lojinha de roupas, as coisas todas, e meu pai sempre teve comércio. Supermercado, essas coisas todas. E a gente estava sempre ali envolvido, ajudando, criado ali naqueles depósitos, né?
Eu falo que meu parque de diversões foi um depósito de um armazém, né? A minha Disney foi ali. Né? E graças a Deus aprendi tudo ali, né? E em 18 para 19 anos, então, eu tinha ido fazer uma prova no Maracanã, né, no Rio de Janeiro. E aquela coisa, né, de você faz oração, você reza, nunca sabia nada de Deus, nunca fui coroinha, nunca fui nada de igreja, nem pastoral, não sabia nada. Meus irmãos participavam, minha família é sempre católica, tinha feito primeira comunhão aos 10 anos de idade e depois, adolescência, ia na missa, sabe Deus quando, né? E eu me lembro que naquele dia que eu fui fazer a prova no Maracanã, eu tinha rezado e tal, sabe aquela coisa da oração por interesse, né? Deus me ajuda e faz promessa, né? E quando eu conferi o gabarito da prova, descendo aquela rampa do Maracanã, que eu vi que eu não tinha passado, ali eu tive uma briga muito séria com Deus, né? Dizendo que você não existe, aquela coisa de adolescente rebelde que começa a falar palavrão com uma coisa, né? Rebelde sem causa, né? Pô, Deus deve ter rido daquilo e brincado, né? Por que ali? Porque 2 meses depois, 1 mês e meio, 2 meses depois, eu fui chamado para fazer um encontro de jovens, tinha 18 anos, né? Você já frequentava a igreja? Não frequentava nada. E tem uma capelinha perto da minha casa lá, um grupo de oração que tinha. Meu tio, que era muito fervoroso na oração, já falecido, rezava muito lá. E eu me lembro que uma das coordenadoras do grupo me chamou para fazer esse encontro, e aí eu fui. E eu me lembro a data daquele encontro, de 8 a 12 de agosto daquele ano de 93. Eu entrei num sítio lá em Secretário, Petrópolis, para fazer o encontro, eu não sabia de nada, nada, nada mesmo, absolutamente. Era um daqueles cursos da nova evangelização, que tinha muita dinâmica, era uma coisa muito agradável para os jovens, eu fiquei encantado com aquele negócio. Eu voltei para casa, que eu ia fazer? Bom, teve uma conversão total, não dava mais para ver aquela vida antiga, né, de bagunça, de festa, de aquela coisa de adolescente. Mas perdido. isso, um fim de semana te fez mudar? Um final de semana, eu Querer digo mais. ser um fim de semana, Não. você quis ser padre? Não, isso foi depois, foi 2 meses depois. Mas eu estou falando do começo da história, é uma história longa, né? O que começou foi isso. Quem leu o meu livro, Duas Estradas, vai ler um pouco dessa história lá, né? E eu, dali, claro que comecei a participar da igreja. Eu não queria mais outro lugar que não fosse a Capela do Santíssimo. A Capela do Santíssimo era meu lugar preferido. Eu acabava, às vezes, o trabalho, ou não tinha aula naquele dia, eu adorava, porque ia para a Capela do Santíssimo. E é claro, né? Foi ali que Deus foi me chamando. Mas eu ainda tinha uma namoradinha de adolescente, aquele negócio todo, né? Achava que ia formar família e tal. E eu estava 2 meses depois num encontro de jovens, eram 5.000 jovens numa quadra em Petrópolis. Era um festival de música vocacional. E lá, eu me lembro a hora exata. Tinha um pregador, um padre conduzindo uma oração. E o Ministério de Música cantando. E ele pegou uma palavra na Bíblia. Que é a palavra, eu lembro, claro, obviamente, Isaías 6. Quando ele leu aquela palavra, ali naquele momento, era 3 e pouca, 4 da tarde, ali eu fui chamado por Deus. Eu tenho certeza absoluta. Eu voltei para casa, aquela coisa, passamos ainda 1 mês, 2 meses, sem entender muito, sentindo vontade de fazer o encontro, eu quero ser padre. Quero ser padre. Isso foi outubro. Novembro, dezembro, 2 encontros. Em janeiro eu estava entrando no seminário, 28 de janeiro daquele ano. Minha mãe chorava, perdi meu filho, não sei o quê, sabe aquela coisa de mãe, né? Sei. Saiu de casa, minhas irmãs pensando que eu estava ficando doido, sabe? Como assim você vai deixar tudo isso, né? E teve uma série de detalhes que não cabe da gente contar, que agora não tem tempo, né? Mas eu rio isso hoje porque eu acho engraçado. Depois minha mãe me acompanhava em tudo. E o meu pai, os dois já são falecidos, né? Meu pai tinha uma forma assim, imagina um paraibano muito bronco, sem instrução religiosa, instrução acadêmica nenhuma, nunca estudou, sabe? Sabia pouca coisa assim de escrever, né? Mas de uma sabedoria. E ele tinha o costume de abençoar a gente, assim, de pedir a bênção, pai. Ele falava, Deus te faça feliz. Deus te faça feliz. Sempre falava isso, né? Era a nossa bênção de casa. E quando eu falei para minha mãe que eu queria ser padre, você não, tá doido, como é que você vai fazer? Minha mãe ela revolta com aquele negócio, né? Mas eu acredito que aquilo era mais por apego de mãe, não contra a igreja ou contra a fé. Apego de mãe. E meu pai não sempre deixou a gente, Deus te faça feliz, meu filho. Deu o apoio de sempre. E assim, no ano seguinte, entrei no seminário. Isso foi em 94. Esse ano fez 30 anos, né, de que eu entrei no seminário. E se eu tivesse que tomar essa decisão hoje de novo, eu tomaria. Acho que foi a decisão mais acertada da minha vida. Eu sou muito feliz sendo padre, eu sou realizado sendo padre. Eu acho que Deus me usa assim como instrumento dele na vida de tantas pessoas. Eu tenho tanto feedback disso, escuto, sabe, tantas coisas. Acho que é isso, é uma vocação realizada. Já deu para saber esses anos de caminhada que realmente, né?
As pessoas pensam muito assim, de um estereótipo de padre, né? Como é que é isso? Você vive trancado em casa, é uma solidão, é um abandono. Sozinho. Nossa, o que eu mais gosto é de ficar sozinho. É difícil ter tempo para ficar sozinho. É porque a nossa vida, né? É uma vida de pastoral, uma vida acadêmica, uma vida de produção intelectual, e a gente. É isso. Isso é um grande amor, meu Deus, por Deus. É, com Oh, certeza. meu Deus. Mas eu acho que é vocação, né? É. A gente, quando fala de vocação, né? A gente fala, assim, de encontrar na existência o lugar que Deus preparou para você. Quantos casamentos são infelizes, sabe? Quanta solidão há nos leitos conjugais porque a pessoa não tinha vocação para aquilo. E também na vida religiosa. Quantas às vezes pessoas que eu encontro, né, infelizes, sabe? Porque não receberam o carisma, não receberam o dom de Deus e quiseram ir por algum outro motivo, alguma motivação que sabe Deus qual, né? Antigamente pior ainda, porque eram os pais que colocavam o filho no seminário para ter bom estudo, imagina. Como que só uma Não família tinha que tinha aquela- dinheiro, né? Que tinha dinheiro, que podia dar um estudo a um filho na antiguidade, né? Quem dava instrução ao filho era a igreja. Imagina, a gente, quando que meu pai e minha mãe iam me dar 2 faculdades? No seminário, a gente faz uma faculdade de filosofia, 3 anos, depois 4 anos de teologia, são 7 anos. Como é que você faz 2 faculdades? Então, tantos pais colocavam, às vezes, filhos no seminário com o objetivo de dar estudo. E eles iam ficando. E vão ficando, e às vezes vão assumindo uma roupa que não te serve, sabe? Quando você fica ali, desconfortável a vida inteira. E aí, é claro, muitas vezes causa de escândalo, né? Na igreja, na sociedade. E fazem mal feito aquilo que fazem, né? Às vezes é mais difícil a gente compreender pelo fato de ser padre, né? Mas, na verdade, isso acontece, como o senhor falou, qualquer vocação, isso pode Sim, acontecer. quantos matrimônios infelizes, sabe? Porque a pessoa não tinha vocação para aquilo, né? Para ela, tudo do casamento é ruim. Né? A educação, o relacionamento, a vida conjugal, é tudo porque ela está fora do lugar dela. Né? É claro que a gente tem uma inclinação natural, a natureza foi feita para o casamento, né? Se eu me casasse hoje com uma mulher, tivesse filhos e tal, não sei o quê, claro, poderia dar o meu melhor ali, né? Não é uma coisa... Mas eu creio sempre que o celibato sacerdotal, a escolha, né, de um coração indiviso só para Deus, é muito sábio na igreja. Né? Não daria conta de ter uma vida de família, né? Pelo ritmo de vida que a gente vive. Você estava falando da Inha Chica, hoje que eu falo, lembrando aqui de amor, Sagrado Coração de Jesus, né? Amanhã, primeira sexta do mês. Isso aí. E a Lola, não sei se você já ouviu falar, lá de Rio Pomba, né? Sim. Também está num processo, e hoje, inclusive, o doutor que acompanhou ela está lá em Juiz de Fora, Que legal. falando, né, sobre ela. E como que amor, meu Deus, uma senhora ficar 60 anos se alimentando só da Eucaristia e tudo ela falava. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus. Mistério, né? E que amor, e que ela sentia esse amor de Deus, né, por nós, e o quanto que a gente às vezes passa nessa vida e não percebe isso. Verdade. E essa vivência dela, essa espiritualidade dela, muito, muito linda também. Os santos, sabe, Jane, é um mistério, né? Quando você convive com uma pessoa santa, é um mistério, né? E a gente sabe que o amor, ele habita dentro do nosso ser de forma muito misteriosa, né? Imagina você no teu casamento, diante de todos os homens, no que você encontrou, né, no teu esposo, né, e vice-versa. Essa coisa misteriosa, né, de que Deus vai, nos seus desígnios eternos, programando, né? A vocação é assim, a espiritualidade é assim, a vida, né, com Deus é assim, é misteriosa, né? E cada um de nós sabe quando é tocado por Deus, né, quando a gente é abraçado por Deus, por misericórdia. Eu sei que, por exemplo, eu sou de uma família grande, né? Eu tenho, ao todo, a minha mãe teve 19 filhos. Imagina o que é isso, de uma barriga, né? Uma senhorinha de 1,5 m, sabe? Gigante, que pouco estudou também. Bom, e ela, nós somos hoje 13, 6 já são falecidos, né? E com certeza, tantos dos meus irmãos são muito melhores de qualidade do que eu, em todos os sentidos. Entende? Não, sem falsa modéstia nenhuma. E eu sei disso, mas por que Deus às vezes escolhe um e não escolhe o outro? Não sei, não tem resposta. A vocação é um mistério, né? E a gente sabe disso.
E os santos, falando de santos, eles mesmos falam, eu não fui santa a minha vida inteira, eu fui ser santo depois. Isso aí, de um caminho, né? Vivência de caminho, né? Um pecador que se arrepende e vai mudar de vida, né? Os santos no Novo Testamento, temos Nossa Senhora, que era puríssima, mas temos também Madalena, que era uma prostituta, né? Temos Pedro, agressivo daquele jeito, né? Então o Espírito de Deus, quando habita uma alma, ele transforma, né? A gente precisa ter. Paulo, que nem conheceu Jesus, metiu o pau. Mandava matar, é verdade, com certeza. E impressionante, coisa mais linda o que ele escreveu, sem ver, sem conviver. Então, assim, é um processo, São um Paulo, caminho, São Paulo, eu sou apaixonado também por toda a teologia dele, pelas cartas, né? Eu tenho um curso inteirinho de 20 aulas no YouTube, que eu falo sobre ele, né? Só sobre Paulo. São 20 aulas e é um negócio fascinante. Quanto mais você estuda de Paulo, mais... E eu fiquei fascinada, porque eu não sabia que ele não conhecia, que ele não conviveu. Não. E ele escreve aquelas coisas maravilhosas. Eu falo, meu Deus... Como que é importante falar, né? Sentir muito o amor, a presença de Deus, o amor de Deus verdadeiro, né? O próprio Paulo fala que a fé vem pela pregação, né? Vem pelos ouvidos, né? Por isso, quanto que ele ouviu? Quando ele cai lá no caminho de Damasco, aquela luz forte, alguns falam que ele caiu do cavalo, ninguém sabe, porque não está escrito lá, né? Pode ter caído de um camelo, ninguém sabe. Mas o fato é que depois ele se recolhe naquela que nós chamamos de Península do Sinai, né? Na região ali entre o Egito e Israel. Ele se recolhe ali e ele vai ficar ali um bom tempo, estudando, escutando, né? Vivendo, porque foi muito forte aquela transformação dele. Nossa. Muito bom. Antes da gente acabar, a gente precisa falando também nesse amor lindo, sobre o Halloween. Vamos falar um pouquinho, fala pra mim, assim, fala pro pessoal o que você pensa. Hoje é o dia do Halloween, né? Então, hoje é o dia do Halloween. Eu conversei com uma moça que fez até uma live comigo, ela mora na França, e ela falou muito comigo, ela falou assim, você não tem noção do quanto que fica pesado esse ambiente aqui. Claro. A gente não gosta nem de sair de casa, porque o Halloween tem a ligação com o satanismo, né? A gente está falando tanto desse amor que é o contrário, maravilhoso por Jesus, e lá é o contrário. Lá não, né? O Halloween traduz isso. E eu acho que ela falou assim, é porque vocês estão no Brasil, vocês não têm noção do que é um país que cultua o satanismo. Com certeza, de monstros, bruxas, então, etc. Então, assim, a gente fica... Eu tenho filhos, né? Tenho os cursos de língua inglesa que falam, né? Que fazem as festas, enfim. E a gente fica tem muita controvérsia, né? Mas, assim, cada vez mais, ela fala, cada vez mais isso vem no meu coração que isso, a gente tem que ter consciência do que é isso. A gente quer contra a nossa cultura cristã, né? Primeiro vale a pena a gente falar, Jane, que o Halloween nasceu no ambiente cristão, né? Isso. Nasce porque... Tanto que amanhã é o dia dos santos, né? De todos os santos. É isso aí. 1º de novembro é o dia de todos os santos, né? Então era uma forma que se trazia com todas as questões do inferno, de mostrar os monstros, de mostrar os bruxos, etc., para contrapor a festa linda dos santos. Era uma forma fantasiosa, né, de dizer isso. Ora, depois, com o contato com culturas celtas, por exemplo, os celtas e outras culturas pagãs, isso foi tomando uma outra dimensão, uma totalmente dimensão diferente. E por isso, o que os exorcistas hoje recomendam? Que os pais não façam isso com os filhos. Né? Porque vai ter contaminação espiritual. Como você fazer invocações, né, ao mal. Já não é bom falar o nome do mal, imagina vestir uma criança de mal. Parece só uma brincadeirinha. Não, veste outra coisa, né? Faz uma fantasia bonita, faz uma fantasia de uma profissional da sociedade, um profissional. Bosta mas de monstro? Por que isso, né? Então é uma cultura pagã que tem entrado, às vezes, por um modismo da cultura americana, porque é chique e tal, não sei o quê, dos Estados Unidos tem, né? E a gente sabe, né, que hoje grandes partes das escolas católicas dos Estados Unidos, a maioria delas tem trocado essa festa de Halloween pela festa de Todos os Santos. E as crianças são vestidas, às vezes, ou com a imagem de santo, como os pais não querem, botar lá um Francisco de Assis, não sei o quê, bota de um profissional, né, da sociedade, um professor, um bombeiro, um policial, o menininho vai vestidinho, porque para a criança importa a fantasia, né? Então, mas a festa como um todo tem esse caráter, um caráter de invocação do mal,
E grande parte dos exorcistas que você escuta, eu não sou exorcista, mas estudiosos do assunto falam dessa contaminação espiritual que vem através dessas invocações. Então eu recomendaria, minha opinião, não tem nenhuma doutrina da igreja nesse sentido fechada, tá? Mas de que não recomendar os pais fazerem. Né? Como a gente não recomenda o filho falar palavrões, como se recomenda o filho a não invocar as coisas do mal, né? Porque depois dessas contaminações, você não entende bem. Às vezes a gente pega na oração crianças com contaminação espiritual, já na criança não tem maldade, mas está contaminado espiritualmente. Como no corpo há contaminações de bactérias, vírus, na alma também. Espiritual. Claro. Agora mesmo, semana passada tivemos lá um evento de jovens, adolescentes, uma menina de 12 anos, toda pura, tal, veio do encontro. Naquele momento da adoração, a menina teve uma libertação, sabe? Porque ela estava toda contaminada. E ela dava gritos tão altos, que assustou todo mundo. Mas ela estava ali na adoração sendo liberta. E você nunca imaginaria, mas espera aí, que história é essa? Ninguém sabe como é que entra uma contaminação dessa. E a menina atormentada com aquele negócio, sabe? Como se estivesse enforcando uma pessoa espiritualmente. E tantos outros casos, né, que a gente podia lembrar aqui e citar. Então a recomendação é isso, que a gente possa dar o sentido da festa. Por exemplo, amanhã todos os santos, vamos celebrar os santos, né? Quem é dono de escola e está assistindo aqui, quem pode, os pais. Ah, mas a escola sugere. Então não leva a criança aquele dia na escola, deixa ela em casa. Né? Não é porque a nossa cultura é a cultura cristã. Assim como para nós o Natal é Jesus Cristo e o Papai Noel é só uma figurinha do comércio, a Páscoa é Jesus Cristo e o coelhinho é só o chocolate, uma figura, e que não estou tirando a importância não, porque para a criança é legal, né? O coelhinho que faz lá é bacana, é inofensivo, o Papai Noelzinho que traz o presente é bacana, mas que seja simbólico e a gente mostre o significado real, porque senão aquela criança ela cresce analfabeta da fé. O Natal é Jesus, o nascimento de Cristo. Assim também essa festa é uma festa pagã. E a gente vai vendo que o paganismo vai tomando conta da sociedade. Foi isso que ela falou. Não tem mais dia do pai, da mãe, agora é dia da família. Não tem mais, entende? O coelhinho, Jesus Cristo ressuscitado, não pode falar. Ela falou, vai tudo devagarzinho. Essa moça lá da França, ela estava falando, vai tudo devagarzinho. Às vezes a gente não tem noção. É isso, entende? Uma cultura totalmente pagã. E a gente sabe, olha, o Ocidente só é o Ocidente, né, com todos os avanços que a gente teve de direitos humanos, direitos trabalhistas, de respeito pela mulher, a dignidade da pessoa humana, todos esses valores que a gente alcançou graças ao cristianismo. Vai para uma sociedade onde não é cristão para você ver. Né? Vai viver numa Arábia Saudita da vida. Vai viver no Irã da vida, entendeu? É bonito falar da televisão, mas vai viver lá, nessas sociedades no Oriente, onde o cristianismo não chegou. Quando a gente lê a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ali tem vários pensadores cristãos e também padres, né, na formulação daquele documento que beneficiou o Ocidente. Olha o Oriente como é que está. Você entendeu? Então, quando a gente fala de cristianismo, né, a gente fala de valores, de virtudes, a gente está falando dessa sociedade que tem que melhorar. Porque se Jesus Cristo não for o Senhor dessa sociedade, a gente vai se devorar uns aos outros. Não é isso? A gente vai entrar numa competição e ninguém respeita ninguém e o mundo é um caos. Quando o senhor falou do exorcista, ela fala muito disso também, que é muita gente depois que não sabe de onde que vem aquilo e quando o padre exorcista vai conversar, sabe, começa, né, a buscar e ver que são dessas coisas. E é o que o senhor falou também, às vezes a gente não tem noção, porque no nosso país ainda não está desse jeito aí como o senhor falou. Graças a Deus. Mas se a gente tem que estar muito deixar atento. perder, né? É verdade. A gente está muito atento. Então, Halloween, pais, mães, fantasia os filhos de outras coisas, né? Para começar que é feio, né? Pegar e fantasiar um filho de monstro ou de qualquer coisa é muito ruim, né? Sangue escorrendo. Não é bonito na vida real, não é bonito também no simbolismo. A criança nem gosta de olhar isso, né? Mas se a gente começar a querer botar isso como naturalidade... É verdade. Vamos fazer o sorteio dos livros? O que a gente vai fazer? Quem vai responder primeiro aí? Faz como você fez da outra vez. Fala uma palavra, a primeira pessoa que comentar ganha o livro. Porque aí todo mundo consegue participar. Então tá, então vamos lá. Escolhe uma palavra então, fala uma palavra aí. Uma palavra? Uma palavra para a pessoa falar. Quem comentar primeiro vai ganhar esse livro aqui, ó. A palavra vida eterna, a expressão aí, vida pronto, eterna. Vida eterna. Então quem responder, aí gente, eu peço vocês para entrar em contato no Instagram da TV Santo de Deus, quem ganhar,
pra gente depois conseguir entrar em contato com você. Quem Tá for bom? rapidinho para digitar aí, vai... Vida eterna. Então, quem responder, já respondeu? Então tá. E agora vamos agora o outro. Foi o nome da... Ah, peraí, vamos lá. Então, quem ganhou Vida Eterna? Tem nome aí? Valquíria de Almeida Amaral Andrade. Ih, deve ser minha parente. Não, brincadeira. Então, Valquíria, você manda para o nosso Instagram para depois a gente conversar, para a gente te enviar o livro. E parabéns. Agora é esse. Isso, a palavra caminho. Então vamos, ó. Palavra caminho. Quem for rapidinho no gatilho lá, vai digitar aí. Já escreveram no chat? Caminho. Vamos lá, então. A primeira pessoa que escrever caminho vai... Deu delay aí? É a Valquíria. Eu acho que ele não pode ser de novo. Ah, a Valquíria tem que ser outra pessoa. Valquíria. Um só caminho. Então, a Mônica. Parabéns, Mônica. Entra no Instagram da TV Santo de Deus. Você conhece a Mônica? Conheço, ela é minha secretária. Ah, não, Mônica. Então não pode, Você não. já tem, Mônica, claro. Fala uma terceira Então tem que pessoa. ser outra, gente. Quem ainda não tem o livro Um Só Caminho, que escrever... Hã? Foi? Tereza, minha cunhada. Ah, que bom, parabéns. vou levar para você. Parabéns. Pronto, Tereza. Tereza nem precisa entrar no Instagram, viu aí? Vai levar a domicílio. Você vai amar esse livro aqui, que eu tenho também esse livro aqui. Que bom. Já fez, né? Então, Padre Renato, acho que a gente já está num tempo bom, mas tem muito assunto para a gente conversar. É verdade. Começa a bater papo, né? É muito bom. É o que eu falei, eu gosto de trazer vocês aqui para vocês com tanta bagagem que vocês têm, né? E também de acordo, às vezes, com o assunto da igreja, igual o senhor falou para mim, né? Que esse mês trata-se da esperança. Começa dia 1º até o advento, agora é sempre esse tema, né? Que é, né, esse processo de... A liturgia da igreja vive esse tempo, né? Final do ano litúrgico e o começo de novo ano. Preparação do Cristo que veio. Né? Que é o processo que a gente vai se olhando mais para dentro da gente. Isso, de reflexão. De reflexão, de conversão, né? Verdade. De perdão. De perdão. Do balanço da vida, do ano que está passando, né? E que seja, né, um final do ano, que às vezes também é um final do ano também depressivo, né? Muita gente tem essa questão da depressão no final do ano, que se sente sozinho, que se sente mal amado. Então, que seja, que essas palavras aqui do Senhor seja ao contrário disso. Que seja, né? de esperança, né? Que seja realmente de esperança, que é o momento da gente também refletir o que a gente não fez, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer mais, da gente olhar para dentro da gente, né? E ir atrás do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu falo, a TV Santo de Deus é isso, é levar, o meu intuito é esse, é levar o amor de Jesus para todo mundo. E são através dessas palavras que vocês, como padres, com tanto conhecimento que vocês têm... Eu queria até fazer mais, porque eu falo, eu queria fazer mais, trazer mais. Quem sabe, né, com o tempo eu vou conseguindo me organizar, mas porque é muito importante vocês, com o conhecimento de vocês, né, com a vivência também, não só conhecimento intelectual, mas com a vivência, né, porque vocês vivem muito isso e vocês sabem o que acontece nesse mundo nosso aqui. Com né? certeza. Eu falo nesse mundo nosso aqui porque não é que seja afastado, mas é diferente, né? Um pouco diferente. Eu acho que o lado espiritual de vocês é bem mais trabalhado. A gente tenta, né? Tem que lutar, tem que buscar, né? Todos nós, né? A gente lida com os bastidores, às vezes, as consciências, né? Aquilo que a pessoa, às vezes, chora no confessionário, que não conta pra ninguém. A gente está ali, né? Nesses dramas da vida humana, né? E a gente assiste a vida de um lugar privilegiado, né? Eu sempre digo assim, se fosse por nós mesmos, a gente não aguentaria. Você não aguentaria 1 hora de confessionário, sabe? Sem a graça de Deus, né? E é tão lindo porque a graça de Deus atua tanto que você acabou ali, você não lembra mais nada daquilo, né? Às vezes é um peso de um dia que colocado na graça fica leve. É isso aí. Então, muito obrigada pelo senhor ter aceitado estar aqui. Eu sei sobre lá de Teresópolis, meu Deus, para estar aqui conosco. Lá não, é logo ali, é bem perto, né? É um pulinho, mas é um prazer, muito obrigado. Que seja a primeira de muitas. Também. Né? As portas estão abertas
para também o que o senhor precisar, quiser anunciar através do canal, a gente bom. tá junto, levando esse amor de Deus aqui para as pessoas. Tá Senhor, bom, muito eu obrigado. falo que me fortalece e fortalece todo mundo que nos assiste. Às vezes quem não assistiu agora, mas vai assistir depois, essa live fica no canal, né? Tá bom. Esse programa, então tá muito gostoso, é muito gratificante também receber esse sim de vocês, de sentar aqui nessa cadeira e de se expor dessa forma. Tá bom, gente. Muito Obrigado, obrigada. né? Obrigado a todo mundo que assistiu. E ela falou para fazer um convite, eu vou fazer. Eu abri semana retrasada um canal no YouTube, né? Eu quero convidar você a visitar lá, se inscrever também para participar. Como é que de um chama o curso. canal? É pe.Renato Andrade, né? Padre Renato Andrade. E você pode seguir lá, a gente vai estar se encontrando, seja através de palestras, seja através de cursos. E a gente vai estar, né, nessa troca, né? Eu acho que é isso. Essa é a graça da vida. Ninguém sabe tudo, a gente sabe um pouco, você sabe um pouco, a gente partilha e troca e a gente cresce junto, né? É aquilo que o senhor falou. Tem amor aí dentro? Tem amor aqui dentro? Isso aí. Então vamos levar esse amor Vida através dos nossos talentos, dos nossos dons, das nossas vontades, de Verdade. realmente levar esse amor para todo mundo que nos acompanha. Então, gente, uma boa noite. Obrigada por vocês que nos acompanharam até esse momento. Compartilhem esse programa, né, esse link com mais pessoas, que tem pessoas que às vezes não podem assistir agora. Tenho certeza que vocês aí que nos acompanharam estão cheias do amor de Deus aí dentro, porque a gente aprendeu muito, muito e a gente fortalece a nossa fé. E compartilhem também o canal, tem outras, eu fico às vezes pedindo às pessoas, porque eu sei o bem que faz. Então, anunciem para mais pessoas o canal. Às vezes a pessoa não tem o hábito de entrar no YouTube, a gente tem o Instagram, mas já tem tantas matérias. E isso é a minha vontade, de levar o amor de Jesus para todos vocês que estão aqui comigo, através do Instagram, através do YouTube. TV Santo de Deus é vivendo Deus hoje e sempre. Muito obrigada, uma boa noite e deixa aí seus comentários para a gente saber depois como que foi esse momento. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.